Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Hoje a gente vai aprender um efeito muito bom e feito por muitos fotógrafos aí, né, que é o efeito fosco ou efeito mate, né? A gente vai conseguir dar mais destaque aí para os nossos assuntos, os nossos modelos, e vai dar um toque bem especial aí para nossa fotografia. De quebra, a gente vai aprender um pouquinho de separação de frequência, né, tratamento de pele, vai dar um pouquinho mais de nitidez, vai dar um pouquinho de color grade na nossa imagem para dar umas cores mais cinematográficas na nossa fotografia, né, dando um ar bem mais profissional. Então, vem comigo nessa aula. Então, pessoal, a gente já tem aqui a minha foto aberta, né? Eu vou só aumentar aqui. Lembrando, a minha foto ela está em RAW, ok? Se você não sabe o que é uma foto em RAW, né? Tem um vídeo aí no meu canal explicando o que é uma foto em RAW, o que é uma foto em JPEG, para vocês entenderem melhor. Mas, resumindo, a foto em RAW é a foto que sai diretamente da câmera, né? E ela não tem nenhum efeito da câmera. A gente chama de foto crua, né? Esse tipo de fotografia é muito bom porque ele traz todas as informações da foto, de sombras, de cores, de luzes. Então você consegue ter um controle maior sobre a fotografia, né? Diferente do JPEG. O JPEG você consegue também fazer alguns controles? Consegue, mas não da mesma forma que o RAW. Ah, Carlos, mas eu não tenho foto em RAW, eu só tenho fotos JPEG. Eu vou conseguir criar esse efeito fosco também? Você vai conseguir criar esse efeito fosco também, né? Mas eu recomendo você sempre tentar fazer isso com fotografias em RAW, ok? Então, pessoal, já tenho aqui a minha foto aberta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revelação básica aqui. Lembrando, a minha foto ela tá aberta aqui inicialmente no meu ACR, ou Camera Raw do Photoshop. Para quem tem um Lightroom, você consegue também fazer esses ajustes aqui no Lightroom, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui os meus highlights um pouquinho, né? Só um pouco, diminuir um pouquinho o contraste, né? Aumentar um pouquinho as sombras, e aqui eu vou aumentar um pouco o meu de-haze, o desembaçar, né, para criar um pouco mais de nitidez aí, né, eu conseguir ver um pouco melhor as cores da minha fotografia, ok? Posso diminuir um pouco os blacks aqui também, né? Então eu já tenho aqui, ó, se eu colocar aqui lado a lado, eu já recuperei muito os pretos aqui. Então essa revelação inicial é para eu conseguir recuperar mais informações da minha fotografia, principalmente aqui no rosto da minha modelo, tá vendo? Então eu consigo suavizar mais isso aqui. Eu posso até diminuir um pouquinho o clarity também, né, para recuperar um pouco dos pretos. Essa revelação base, eu gosto de vir aqui na aba de detalhes. Eu diminuo um pouco aqui o detalhe para poder a aresta ser menor, né? E aumenta aqui um pouco o amount, colocando aqui em torno de 80, 90, né, o meu amount. Então eu consigo um pouco mais de nitidez na minha fotografia também, né? Aí agora tá a grande sacada, pessoal. O que vocês vão fazer, né? Eu vou apertar aqui, ó, vou segurar o Shift do meu teclado. Observe aqui embaixo, ó, Open Image. Quando eu seguro o Shift, muda para Open Object, né? Para abrir essa minha foto como um objeto inteligente. Por quê? Eu vou ter que fazer uma edição no Camera Raw de novo para criar o meu efeito de mate, ok? Então eu vou abrir aqui, né, como objeto. Se vocês observarem aqui na minha camada, tem um íconezinho aqui na minha foto que diz que isso aqui é um Smart Object, né, um objeto inteligente. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a minha camada, porém eu não posso usar o Ctrl J. Por quê? Se eu fizer uma alteração nessa camada aqui no Camera Raw, ele vai alterar também essa de baixo. Então o certo é fazer o quê? Eu clico com o botão direito na camada, New Smart Object via Copy. Dessa forma, a alteração que eu fizer nessa camada não vai afetar a camada de baixo, ok? Então o que eu vou fazer? Clico duas vezes aqui nesse íconezinho e vai abrir meu Camera Raw de novo. Feito isso, eu vou criar agora o meu efeito mate, ou o meu efeito de preto fosco, dando mais destaque aqui para minha modelo. Eu vou vir aqui, então, na minha camada de curva de tons, eu vou vir aqui em Points, né, Tone Curve, e eu vou criar aqui alguns pontos. Observem os pontos que eu estou criando, ok? E vou criar o ponto aqui. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, vou arrastar para cima e vou jogar ele um pouquinho para dentro aqui. E esse aqui um pouquinho para cima, né?
dessa forma aqui. Então eu já tenho meio que um efeito aqui de fosco, né, de mate, mas está pegando a minha modelo toda. Eu vou corrigir isso através de máscaras lá nas minhas layers, ok? Se você não sabe trabalhar com máscaras no Photoshop, tem uma aula minha falando só de máscaras, né, onde eu explico ali todo o segredo de trabalhar com máscaras no Photoshop, beleza? Feito isso, para amplificar isso aqui, eu posso aumentar um pouquinho o contraste, né, para ficar menos cinza o meu preto, né? Posso diminuir um pouquinho as sombras aqui também, né? Então toda aquela informação que eu recuperei da minha modelo, eu tô perdendo aqui fazendo esse efeito mate. Mas como eu vou usar as máscaras, a layer que está embaixo vai revelar minha modelo e eu vou recuperar as informações de novo. Então feito isso, eu já tenho aqui o efeito que eu quero. Eu posso ainda vir aqui no FX e criar aqui uma vinheta bem de leve para dar ainda mais foco para minha modelo. Ok? Então dou um OK aqui e eu tenho aqui o meu efeito mate. Mas ó, se eu tirar aqui, ó, se eu ocultar a minha camada, lá, tá vendo? Olha como que pega nos olhos, aqui na sombra da minha modelo, né? Perdendo um pouco de informação. Então o erro que a galera comete é esse, às vezes, né? Eles aplicam um efeito na fotografia toda, então você perde informações dos olhos, você perde informação da sua modelo, e isso não é interessante. Por isso que é muito bom de trabalhar com máscaras, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar a minha máscara, ela tá em branco, vou vir aqui no meu pincel normal, não é um pincel de mistura, ok? E aqui no Flow, né, eu posso deixar a opacidade em 100 e no Flow eu posso colocar aqui em mais ou menos 35%. Né? Vou aumentar o meu pincel, vou deixar ele da forma mais suave possível, né? E vou ir removendo aqui, ó, com o preto. Ó, eu tô passando, não tá acontecendo nada. Por quê? O meu foreground, né? Embaixo é background aqui no íconezinho e na frente é foreground, né? Que é o que tá na frente. Tá branco, então eu tô pintando de branco a minha máscara. Para eu mostrar o que tá embaixo, que é a minha modelo com todas as informações, eu tenho que pintar de preto essa máscara. Então eu aperto X no meu teclado, o foreground foi para preto, ok? Então eu vou pintando aqui, ó, no rosto da minha modelo. Não deixo o cabelo com efeito mate, eu acho que tá interessante, né? Pegou bem de leve. Então eu vou tirando aqui só do rosto, tiro aqui um pouquinho do pescoço também, né? A roupa eu posso manter aqui e tiro um pouquinho aqui da mão. Observem que para adicionar e remover eu só vou apertando X, tá vendo? O que se tá branco eu tô adicionando, se tá preto eu tô tirando. Então, ó, vou tirando aqui. Então, ó, antes, depois. Então eu consigo manter o foco aqui na minha modelo e eu recuperei toda aquela informação que eu tinha perdido nos olhos, né, aqui. Show? Então eu já tenho basicamente que um efeito mate, só que eu posso aprimorar isso aqui fazendo um tratamento de imagem, né? Eu vou fazer uma separação de frequência aqui para poder deixar a minha modelo mais atrativa, deixar a nossa fotografia com mais valor, ok? E também vou fazer um pequeno color grade. Esse aqui, na verdade, é um extra da aula, né? Se você não sabe trabalhar com separação de frequência, tem uma aula que eu falo só de separação de frequência, que é tratamento de pele, né? E tem uma aula também que eu falo apenas de color grade, que é para você mudar as cores da sua fotografia, você dar um ar mais cinematográfico para ela, ok? Então a gente vai fazer primeiro a separação de frequência e depois um color grade básico para a gente dar umas cores mais interessantes aí para a nossa fotografia, ok? Então eu vou duplicar isso aqui. Aqui eu posso usar o Ctrl J e vou unir aqui as duas camadas, né? Então a minha camada aqui com o meu efeito mate, o meu efeito fosco, tá aqui, ok? Feito isso, eu vou duplicar ela duas vezes, vou nomear aqui para baixa frequência, que é de baixa frequência, e essa camada aqui de cima para alta frequência, que é alta frequência. Nessa camada aqui, pessoal, eu vou vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e vou colocar um valor aqui de, acredito, de 8, tá interessante. Né? Se eu der um zoom aqui, eu removi toda a textura da pele e deixei aqui, eu consigo ver onde estão os olhos e tudo mais. Então vou dar um OK, né? Vou aqui para minha alta frequência, vou revelar ela novamente, vou vir em Image, Apply Image,
vou vir aqui, ó, Layer, vou selecionar aqui baixa frequência. Blend, pode deixar aqui Subtract. Se o seu estiver em normal, você escolhe aqui Subtract, ok? Na opacidade 100, escala 2, offset 128, vou dar um ok. Para finalizar, ó, observem que eu tenho só a textura, tá vendo? Não tem cores aqui, é só textura. Então eu vou vir aqui no meu Blend e vou escolher aqui Linear Night. Então eu volto aqui para minha fotografia, né? A mesma coisa, né? Só que agora eu dividi em alta frequência e baixa frequência, ok? Então eu vou ocultar aqui a minha alta frequência, vou vir na baixa, seleciono ela aqui. O meu pincel tá o Brush Tool, mas eu quero ver esse grupo de pincéis aqui. Então eu aperto com o botão esquerdo do mouse, seguro e venho em Mixer Brush. Eu vou usar essas configurações aqui, pessoal. 5%, 77%, 90%, 40% e 0%, ok? Marca aqui a opção Sample Always, né? E deixo dessa forma, um pincel suave. E agora eu vou suavizando aqui a pele da minha modelo, né? Lembrando, pegando sempre a referência. Ó, quando eu aperto o Alt, crio conta-gotas e eu pego a cor que eu quero dando clique com o botão esquerdo do mouse, ó. Peguei essa cor, solto o Alt e vou esfregando aqui na pele da minha modelo para suavizar. Ok? Então vou pegar a referência aqui mais escura e já vou criando aqui um Dodge and Burn também na minha modelo, né? Marcando um pouquinho mais o nariz dela, eu posso afinar um pouquinho mais, aí já vai entrar um pouquinho da experiência também, né? Então eu vou fazendo aqui um tratamento de pele bem interessante. Ó, pego aqui um tom um pouco mais escuro. Não é interessante você pegar esse tom claro e vir arrastando para cá, porque vai deixar a testa da modelo maior. Então você tem que sempre seguir as cores mais próximas e ir suavizando, ok? Então eu vou pegando aqui, ó, vou pegar essa cor mais escura, já vou fazendo um Dodge and Burn nesse tratamento de alta e baixa frequência que eu tô fazendo, né? A galera às vezes faz o Dodge and Burn separado, né? O Dodge and Burn, pessoal, é você evidenciar mais as áreas escuras e as áreas claras, né? Sem perder, claro, textura e tudo mais na pele da modelo. Então eu já vou fazendo aqui, ó. Deixa um pouco mais claro aqui, né? Beleza, a pele da nossa modelo não tem muito problema. Ó, eu posso misturar um pouco aqui as cores, ó, para dar um ar mais suave, né? Aqui passo um pouquinho também, aqui eu volto. E beleza, eu já tenho aqui algo mais suave. Eu posso vir aqui na mão e tirar um pouquinho essas marcas de veia das mãos também, ó. Tá vendo? E eu vou revelar aqui a minha alta frequência novamente. Então, pessoal, se eu vim antes, ó, antes, depois, olha como que a pele fica mais suave, né? Tá vendo? Agora eu venho na alta frequência, seleciono ela, né? E venho aqui no meu carimbo, né? O carimbo vai funcionar da mesma forma. Você vai pegar a referência segurando o Alt, olha como que vira um alvozinho, ó, quando eu seguro o Alt. E vai passar, lembrando, pegue sempre referências próximas do problema que você quer corrigir. Então eu quero corrigir esse pontinho aqui, eu pego a referência aqui e passo. Tá vendo? Então eu vou pegando, ó, aqui nessa parte da olheira dela, eu pego aqui e passo aqui também. Tá vendo? Então você vai deixando, né, mais uniforme essa pele. Ó, passo aqui, pego a referência aqui, passo aqui, vou tirando essas marquinhas com a alta frequência. A alta frequência é para você refinar o que você não conseguiu fazer na baixa frequência, ok? Então, eu vou passando aqui, ó, tira essa marquinha, opa, peguei no lábio, tá vendo? Olha como que fica bem mais interessante a pele da nossa modelo. Ó, tira essa marquinha aqui e ok, olha com o antes e o depois, tá vendo? Aqui no pescoço tem umas marquinhas também. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas marquinhas também, pegando a referência próxima. Opa. Aqui, eu Ctrl Z e pronto, fica mais interessante, né?
Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó, tem um fio de cabelo também, eu tiro aqui esse fio de cabelo para dar mais atenção pro rosto da nossa modelo. Esse tratamento de pele já me agrada, né? Eu posso unir aqui as minhas camadas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Color Grade e vou dar também um Dodge and Burn aqui 3D. Esse Dodge and Burn 3D eu não vou explicar nessa aula, né? Eu só vou aplicar ele aqui. Por quê? Tem uma aula específica, procura no meu canal aí, Dodge and Burn 3D, para dar mais profundidade aí para os seus assuntos, seu modelo, seu objeto, né? Onde eu explico com mais detalhes como que funciona e como você cria esse gradiente de Dodge and Burn 3D, ok? Então procura aí também. Então eu vou vir aqui na minha camada, vou vir em Gradient Map, e aqui, ó, na minha opção eu tenho aqui o meu preset de gradiente que eu criei na minha aula de Dodge and Burn 3D, ok? Então tem vários pontinhos aqui e eu explico nessa aula lá como que a gente cria isso aqui, beleza? Então vou dar um ok, vou fechar aqui. Então ficou preto e branco a minha imagem, eu vou vir aqui no Blend e vou mudar para Luminosity, ou para luminosidade. Então olha a profundidade que dá na minha foto, tá vendo? Dando uma evidência maior nos brancos e nos tons mais escuros. Então olha a profundidade que dá esse Dodge and Burn 3D e é algo bem suave, ok? Feito isso, eu vou criar uma outra camada Selective Color, né, ou cor seletiva. Vou selecionar aqui os amarelos, né? Posso tirar um pouquinho o zoom e vou puxar um pouquinho aqui, ó, dando mais evidência. E aqui no magenta, eu vou adicionar um pouquinho de magenta para a minha pele ficar um pouquinho mais rosadinha. Então, ó, antes, depois, tá vendo? Então, eu consigo dar um efeito bem interessante aí para minha modelo. Eu posso vir aqui nos vermelhos e posso diminuir um pouquinho também, né? Não de forma tão exagerada. E eu posso adicionar um pouquinho de ciano, porque quando eu estou diminuindo, eu estou dando contraste, né? Eu estou aumentando os blacks nos vermelhos, então eu estou deixando esse vermelho um pouco mais escuro. Então eu estou dando mais contraste para isso, deixando a imagem mais avermelhada. Então eu adiciono um pouquinho de ciano nisso, um pouquinho só para tirar um pouquinho essa invasão do vermelho. E para amplificar isso aqui e dar mais destaque ainda para minha modelo, eu posso vir aqui nos meus blacks e adicionar um pouquinho de ciano aqui, ó. Pode ser um 3 aqui. Bom, acho que 2 vai ficar mais interessante. Então, aqui, tudo que é preto, eu adicionei um pouquinho de ciano nesse preto, né? Então, antes, depois, tá vendo? Olha como que dá um destaque maior. Vou fechar aqui para minha modelo, ó. Antes, depois, tá vendo? Ah, ficou muito forte o efeito. Você pode vir aqui na opacidade e diminuir um pouco isso aqui para ficar mais suave. Então, antes, depois, tá vendo? Então, a nossa foto de início estava assim, ó, pessoal. E depois de todo o nosso tratamento, ficou dessa forma. Então, eu vou unir aqui e mais um extra para vocês. Eu quero dar um pouquinho mais de nitidez para a minha fotografia. Então, eu vou duplicar, vou vir aqui em Filter, Sharpen, na última opção, Unsharp Mask. Aqui no Amount, né, na primeira opção, eu vou deixar em 99, no Radius eu vou deixar em 0,7 e no Threshold, que é a última opção, eu vou deixar em 0 e vou dar um OK. Se vocês, ó, se eu aproximar, ó, sem o Sharpen, com o Sharpen. Então eu crio, ó, olha a pele, a parte dos olhos, eu ganho um pouquinho, né, sem ser de forma exagerada, um pouquinho mais de nitidez na minha imagem. Então isso é muito bom, né, para você valorizar ainda mais a sua fotografia. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente saiu dessa imagem e foi para essa imagem, né? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí na próxima aula, onde eu vou estar trazendo aí muitas outras dicas e charadas que a gente pode estar descobrindo aí dentro do Photoshop e do tratamento de imagem. Valeu, até a próxima!